falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, por que não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, por que não chega logo? Nem prego aguenta mais o peso desse relógio. Boa noite, ouvintes da Rádio Com FM 104.5. Está começando mais um programa Uma Nação. Vamos lá, Trindade. Está começando mais um programa Uma Nação. Eu sou o Valentim, boa noite. Boa noite, Tauã. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, muito feliz de estar novamente aqui com vocês. É uma alegria grande estar juntos aqui para levar uma mensagem de amor, de alegria a todos que estão nos ouvindo hoje. Então estamos faceiro com esse nosso trio aqui, que ainda temos muito para descobrir, muito para aprender aqui na rádio, né, pessoal? Sim. Sim. Então, esse programa que é ligado ao Ponto de Cultura da ONG Pachamama, que tem a sua sede na rua 15 de novembro, 1026. Hoje é dia 3 de dezembro de 2015. São agora 20h16. E nesse programa, então, nós vamos tentar conversar um pouco sobre o clima, sobre a COP. Né, e contar um pouquinho para os ouvintes o que está acontecendo em Paris, a Convenção Internacional do Clima, onde estão juntos muitos governantes, movimentos sociais e pessoas interessadas em reverter a emissão de gases e o aquecimento global. Vamos falar um pouquinho disso. Falar da importância de a gente estar inteirado desses assuntos, né? Saber o que se passa no nosso planeta aí. Então vamos começar com uma musiquinha antes de voltar com o assunto. Dale. Então, Miriam Makeba, Chove Chuva. Uma linda versão dessa canção. Até daqui a pouco. Thank you very much, ladies and gentlemen. Our next song comes from Brazil. It simply says, I will pray to God, our Master, that this rain will cease to fall on my divine love, so young, beautiful, and innocent. Oh, please, nasty rain, do not drench my love. Chove chuva. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece a Deus Nosso Senhor, pra chuva parar, molhar o meu débil amor. E a meu tão lindo e mais que o infinito, é puro e belo e nascente como a flor, por favor, chuva ruim. Amo demais e amo você. Por favor, chuva ruim, amo demais e meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece a Deus Nosso Senhor, pra chuva parar, que molhar o meu débil amor. E a meu tão lindo e mais que o infinito, é puro e belo e nascente como a flor. Por favor, chuva ruim, me amor demais.
Então, bom, falemos um pouquinho o que é isso da COP, por que está acontecendo, para saber mais entre nós e contar aos ouvintes. Então, a questão é... Aí vamos começar pela problemática, né? O que nos motivou a estar falando sobre a COP, sobre a Conferência do Clima que está acontecendo nesses dias lá em Paris. Então, por fora aqui a gente conversava um pouco sobre essa questão que muita gente já, vamos dizer assim, já está bem falado, bem se sabe, e na prática a gente vê o chove-chuva ali, era até desde 66 o Jorge Benjor já fazia uma prece para ver se parava a chuva, que é molhar o amor dele. Aqui em Pelotas a gente teve essas chuvaradas com um monte de inundação. Mariana, Minas. E Mariana. Então, algo está acontecendo com mudanças assim na terra, na prática, né? Coisas que nossos antepassados, meu avô, nossos avós nunca ouviram falar nisso, de como é que o homem pode influenciar o clima da terra em graus, até nem se falava nisso. Só que agora chegamos a um ponto que essa é a nossa problemática como humanidade. A nossa casa em comum está pedindo socorro. A gente chegou num limite, né? E o que a gente tem que pensar juntos, assim, né? O que a gente pode fazer para parar tudo o que está acontecendo com a Terra, né? Esse aquecimento global e etc. Então a gente está chegando num ponto crucial, assim, que se a gente não se unir e não se informar o que está acontecendo, a gente não vai ter um futuro muito distante, né? Eu acho que eu sinto assim que em Paris está acontecendo uma convenção de grupos, de governantes, de pessoas interessadas, mas acredito que um chamado ao mundo inteiro a trazer soluções desde casa, né? E não fechar mais os ouvidos, pensar que é um problema político, um problema dos movimentos sociais, ou é um problema que está fora do Brasil, porque é uma coisa que nos está atingindo muito agora. Então, não dá mais para dar as costas. Então, a COP é só um convite para todos nos tocar com o tema do clima. Exatamente. Tem a nossa parte, né, que a gente pode conversar depois, várias dicas que tem para como poder agredir menos o planeta, Pachamama. E vocês não percebem também o que vocês sentem disso, assim, que tem todos esses problemas, tem na larga escala do planeta e tem na nossa pequena escala, assim, desde da nossa relação, mas é um problema muito complexo, muito amplo, assim. O que está acontecendo lá da Conferência do Clima é um ponto, é o topo, assim, da escala onde pessoas, onde políticos ou líderes, assim, do mundo inteiro estão tomando grandes decisões que a gente tem que estar influenciando, e como humanidade está tendo que, tem que se saber que isso está acontecendo, se posicionar, querer enfrentar isso, poder se informar. A gente tem que estar atento para cobrar dessas lideranças que estão lá nos representando, né? Para influenciar isso, porque eles tomam decisões muito grandes. Sim. Muito, muito grandes, que vão nortear como o nosso planeta vai conseguir, como nós, na verdade, como planeta, vai dar um jeito, como nós, a humanidade, vai conseguir lidar com isso de cuidar da sua casa, desse ser que é a terra que a gente habita. E as notícias que vêm de Paris estão anunciando que existe, claro, um discurso político a favor, né, do cuidado no clima, do cuidado na terra. Todos os presidentes das 196 nações que estão juntos lá em Paris já se manifestaram a favor, né? Só que o que acontece é uma coisa, não é só se manifestar a favor em um discurso, eles têm que firmar um tratado onde eles garantam para as Nações Unidas e para a própria COP e para todos os povos da Terra que vão ser criadas leis obrigatórias de redução de emissão de gases e com isso contribuem ao aquecimento global, né? Que já a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Uma coisa interessante para a gente refletir é o seguinte, dessa questão do clima também. Vocês não percebem, assim, que... Agora eu vou viajar bastante. Sei lá, uma pessoa que vivia em Jaguarão 100 anos atrás. Bom, para ela ouvir falar de uma pessoa da Mongólia, sabe, era assim, quase
quase impossível conhecer alguém que se vestia como uma pessoa da Mongólia, ou ficar sabendo que existia Mongólia. O cara campeiro lá de fora, lá nem ouvia falar nisso. E à medida que vai passando, vai se globalizando todas as coisas. Vai e a gente se fala, juntando vai se todo mundo. juntando. E a internet é um principal instrumento. É o principal instrumento, as Né? viagens, Instrumento internet. Por exemplo, o gaúcho, depois que inventaram a garrafa térmica, o gaúcho se foi pro mundo, que não precisa ficar na beira do fogo tomar mate, né? Pode andar pro mundo inteiro com a garrafa térmica. Então, a questão do clima também tem isso, porque não é um problema de um país. Não é um problema, os chineses... Sim, os chineses emitem o gás lá e o gás passa por cima de toda a África e passa por cima da... Entendeu? Então é um problema que toda a humanidade vai ter que fazer um esforço, porque isso vocês não notam nos noticiários. Eu fico meio perplexo quando fala assim, o crescimento do Brasil e o crescimento, o desenvolvimento do Brasil. Não, tudo bem, me interessa que a gente esteja bem, mas o crescimento nosso é em cima de... O país não quer fechar o acordo porque vai ser prejudicado na sua economia, né? Sim, isso não pode mas ser e a questão a gente defende os brasileiros, assim, e a pessoa atravessa um rio ali, aí aquele ali que não é do Brasil, que se exploda lá. Não, entendeu? Então a gente talvez a gente tem que... Acho que a gente tem que globalizar. Eles querem globalizar os negócios. A solução. Agora vamos globalizar os problemas. Sim. E vamos decidir juntos. É porque a globalização se converteu num negócio da economia. Mas agora esse negócio da economia que globalizou também um problema, que é o problema da emissão de gases, que é o fato de que as empresas, as fábricas que produzem plástico e produzem vários dos materiais que a gente usa no cotidiano, estão produzindo a uma escala tão grande que estão emitindo os gases que ocasionam o efeito estufa, né? Então, esse problema é global, agora a solução tem que ser global, porque a globalização econômica gera um problema global, que agora tem que ter uma solução global. Sim, porque para o país desenvolvido vale a pena. Por exemplo, eu vou lá no teu paizinho lá e boto uma empresa de celulose que ninguém na faixa de 500 quilômetros consegue respirar. Manda só os lucros para mim. Não, mas agora o problema é teu também, entendeu? É de todos o problema. E a gente vê isso em todas as questões. Eu acho que a gente pode puxar para o nosso, que na verdade a gente percebe que a gente não consegue viver isolados. A gente não vive isolados, somos seres coletivos. Não tem, por mais que tu vá tentando te fechar, é o fenômeno que a gente vê da questão dos condomínios fechados. Eu compartilho uma coisa, já passou pela minha cabeça a ideia mesmo viver por um condomínio fechado, que não critico, mas é também um fenômeno que acontece nas cidades de tu murar as coisas, ninguém entra, ninguém sai, né? Tu entra com muita identificação, é interessante isso, mas tu não consegue criar redomas em que uma hora tu vai ter que aquele problema ali, tu pode ir negando, botando para baixo do tapete, mas uma hora alguém tem que dizer assim, vamos resolver, tá nos tocando isso aqui, né? A gente mora numa casa comum, a gente habita uma casa comum que é Pachamama. A gente não pode simplesmente achar que meus problemas, eu fico atrás de um muro assim, a minha casa me sentindo confortável, achando que nada que está se passando no mundo vai me influenciar, sendo que é exatamente o contrário. Uma hora os muros caem, né? Eu tenho um filho pequeno, né? E a gente, quando é pai de filhos pequenos, se preocupa muito por questões que eles vão viver. Porque se nesse momento já estamos sentindo as enchentes, estamos sentindo os furacões, estamos sentindo um monte de fenômenos naturais agressivos, um tras o outro, as próximas gerações vão sentir isso muito mais. Então, se a gente não conseguiu com nossa geração, vamos ter que conseguir pelas gerações que vêm, né? Dos nossos netos, dos filhos dos nossos netos, enfim. Então, é um compromisso não só no espaço da Terra, mas no tempo da Terra. No tempo que vem. E é incrível porque a gente vê que é possível reverter a situação ainda. É possível. A gente tem condições de reverter essa situação. Basta pensar como eu estava falando, como unidade, né? Saber que a gente influencia uns aos outros, assim. Então, é possível reverter a situação ainda. E eu acho legal a gente estar falando de clima e estar toda semana falando disso, porque é uma pressão que os povos fazem sobre os governantes que estão lá em Paris, e é uma pressão social e política que podemos fazer, sim, desde aqui. Porque às vezes as pessoas se sentem que não são necessárias, mas essa pressão de estar falando, de saber o que está acontecendo, de saber que sim somos necessários e que depende de nós também, faz toda a diferença lá na COP. Sim. Então a gente está aqui militando desde Pelotas, para que em Paris
exista também a nossa voz e nossa presença. Sim. Tia, companheiros, estamos chegando na metade do nosso programa, porque teve um horário político ali muito rápido. E vamos escutar uma musiquinha. A gente já botamos contexto inicial, no problema, o que está acontecendo. E depois da música, um intervalinho breve. E voltamos depois com mais sobre a COP, o clima e a Pachamama. Pode ser? Sim. Vamos. Então tá. Até daqui a pouco. Fiquem com Mariana Aidar cantando o Dominguinho, isso aí, Lamento Sertanejo. Você de lá do sertão, lá no cerrado, lá do interior do mato, na caatinga do roçado. Eu quase não falo, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Você de lá, certa, por isso mesmo não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não safo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada caminhando a eles. Vida saudável. Alimente essa ideia. O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes da criança. Enriqueça a alimentação do seu filho com leite e derivados, como queijo, iogurte, coalhada, peixes e vegetais de cor verde escura. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com. Izquierdo e Costa Advogados Associados, promovendo a defesa dos direitos sociais há 20 anos, com atuação no direito previdenciário tributário do consumidor e das famílias. Visite www.izquierdoecosta.com.br e conheça o trabalho jurídico que possui soluções justas e acessíveis aos seus clientes. Em Pelotas, Rua 15 de Novembro, número 357. Telefone 3222-1022. Izquierdo e Costa Advogados Associados há 20 anos na defesa da cidadania. Programa Só Noia, toda segunda-feira às 21 horas. Peso e psicodelia nas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM.
Permita-se. 3222-1571. Voltamos então com o programa Uma Nação. Estamos aqui com Inácio, com a Trinidade, eu sou o Valentim. Estamos fazendo esse programa aqui ligado ao Ponto de Cultura da ONG Pachamama e conversando hoje então sobre esse tema que está fervilhando aí, que é a COP21 que está acontecendo em Paris, a Conferência sobre o Clima, né? Onde a gente espera que sejam tomadas decisões e acordos para cuidar mais da terra, da nossa casa em comum. Então, vamos falar agora das experiências, do que a gente pode fazer, da experiência lá das responsabilidades, né? E não esquecer que tem a responsabilidade das grandes empresas e das grandes corporações internacionais que estão produzindo demais, né? E essa produção excessiva contamina o ambiente, mas também das nossas responsabilidades em casa, né? Somos os agentes grandes e nós pequenos que temos a mesma responsabilidade. Essas empresas, elas produzem demais, mas a gente também consome demais, né? Então a gente tem nossa responsabilidade. Sim. Então quer trazer um pouco do que está acontecendo lá na COP, lá, Trindade? Sim, tem uma marcha tradicional que acontece durante o evento, mas por causa dos atentados terroristas não aconteceu, por uma questão de segurança pública. Mas teve um lindo protesto pacífico, e é que foram colocados 20 mil pares de sapatos na frente do palácio onde está acontecendo a COP. Ah, que legal. Como uma forma de protesto de que as pessoas não estão aí, mas estão sendo representadas por esses sapatos. O Papa Francisco mandou um par de sapatos também. E estão aí no meio dos 20 mil outros como uma forma de manifestação, né? Porque, claro, um direito coletivo à manifestação e não podia se passar nessa uma forma data. de estar presente, né? As pessoas que não puderam estar presentes mandaram um par de sapato. Criativos, né, cara? Muito criativos, né? Podia trazer mais notícias? E o resto são os discursos de Obama, e a China, os Estados Unidos ainda não decidiram assinar os convênios, né? Eles têm que assinar os convênios com leis, onde se comprometem a diminuir a emissão de gases, mas ainda não aconteceu. Ainda não. Índia também é um grande poluidor, né? Então até o dia 11 de dezembro, né, que estava vendo que são esses acordos, né? Até o dia 11 de dezembro eles querem fechar esses acordos, mas um grande impasse é que esses países eles estão querendo uma bonificação, eles estão querendo ganhar um certo valor para não ter uma perda econômica, né? Então entra aquilo que a gente estava falando antes, eles pensam nos seus interesses e não como um todo, né? É difícil. Então esse é um impasse. Esse que é um impasse, né? Sim. A gente contei a experiência de ir lá na Índia, é incrível, assim, porque a gente... É aquilo que a gente falava, não é porque a Índia lá pode acontecer isso aqui, tá tranquilo. É o mesmo planeta, né? Mas a gente aqui ainda é muito privilegiado, porque lá, por exemplo, assim, não consegue enxergar muito bem o céu azul. O sol, assim, a gente chega e acha, que legal, que bonito o sol, é vermelho, assim, o pôr do sol, mas é vermelho por causa da quantidade de névoa, assim, e sente aquele cheiro, assim, de poluição, né? Em Nova Delhi, por exemplo, fica com o nariz seco, assim, de tanta poluição. Então, isso é, claro, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, tem toda uma questão, então... é uma situação, é um conflito da humanidade agora isso, né? E uma coisa que a gente pode falar é desse culto ao objeto que tem essa sociedade. Porque se a gente vai num shopping ou vai nos locais comerciais das cidades, é um culto aos objetos, né? E tantos objetos que cobrem um vazio nas pessoas que não pode ser preenchido por objetos, né? Parece que você conseguisse um objeto, um sapato lindo, um vestido lindo, e comprasse,
e aí se sente calmo por um dia, mas ao dia seguinte vai no shopping de novo, tem outro vestido mais lindo que você já quer comprar. Então é uma cadeia de desejos por objetos que nunca tem uma satisfação real. Então, e essa é uma causa do aquecimento global. Já senti muito isso. Quando o dia que eu ganhei minha bicicleta, porque aquele o dia mais feliz de toda a minha vida, aquela bicicleta, claro, e é super legal ganhar bicicleta e tal, mas depois minha bicicletinha que eu usei lá durante 10 anos, deixei lá num canto e tal, esqueci, era um objeto, ela supriu uma necessidade, claro, mas tu tem essa coisa de tu poder usar, mas também tem a coisa eu acho que a oportunidade tá querendo falar do descartável, né? De tu querer um objeto novo, tem um celular novo, tem uma coisa nova, entendeu? Então, essa que é a questão É pensar além, assim, quando eu vou comprar um objeto, em que o ato de eu comprar esse objeto está influenciando? De que empresa vem? Será que essa empresa usa um trabalho infantil? Será que essa empresa polui? Então, é uma responsabilidade, né? E quanto eu preciso esse objeto realmente. Porque pode ver os ouvintes agora, dê uma olhada na sua casa, quantos objetos aí são simplesmente ou decorativos, ou eles foram reemplaçados muitas vezes, ou quantos são úteis realmente, que suplem uma questão de necessidade vital da nossa vida, não de necessidade ou só estética ou só do desejo. Né? Então, isso, consumir menos reduz muito a emissão de gases. Essa é uma da nossa parte, então. Então, a gente podia agora, acho que escutar nós temos 2 mensagens para escutar. A gente tem uma mensagem da Mama Isolda, né? Não, essa aqui era a mensagem do Dominguinhos da outra música. Então, a gente tem uma mensagem da Mama Isolda e uma mensagem do S. Lúcido, então, sobre... Eles estão lá na COP, estão participando da COP. Então, vamos escutar o que eles nos mandaram. Então. Vai lá, Juliana. Boa tarde, queridos ouvintes da Uma Nação. Estamos aqui em Paris, participando desse encontro histórico, a COP21. E queria contar um pouquinho do que nós estamos fazendo por essas terras frias. Estamos aqui trazendo esse calor andino, brasileiro, latino-americano, tocando corações para que sejam tomadas medidas que transformem a relação da sociedade com a Mãe Terra. E sabem, há muita esperança. Muitos estão levantando a voz e a consciência Pachamama está cada vez mais presente. Todos estão reconhecendo esse nosso ser amado, essa mamita, esse planeta que chamamos carinhosamente Pachamama. Então, queridos ouvintes dessa Uma Nação, unamos nossos corações e enviemos nossos melhores pensamentos, confiando sim que tudo é possível e que nós superaremos este momento com união e respeito por nossa Mãe Terra e venceremos esta luta contra o câmbio climático. Sim, venceremos. 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 Agora vamos escutar outra mensagem, então. Vamos. Hoy, queridos amigos de Uma Nação, de esta radio tan querida que llega ao sul do querido Brasil, les mando desde aquí un mensaje de esperanza fervorosa. Estoy en París participando de la COP21 y está siendo una experiencia profunda y conmovedora. Siento que cada vez más la humanidad como un todo se da cuenta de la necesidad de unir todas las bondades, las inteligencias guiadas pelo corazón para salvar a este planeta azul maravilloso que como una madre nos cuida desde que nacemos y que en los Andes llamamos cariñosamente Pachamama. Cuidemos Pachamama. Si tienen un instante, envíen un pensamiento positivo a las lideranzas que están reunidas aquí en París para que tengamos resultados favorables para todo el planeta, para todas las criaturas, para toda la humanidad. Muito, muito obrigado.
Voltamos então com o programa. Essa foi a mensagem, né, da querida Isolda e do Lúcido, né? Estão companheiros, grandes companheiros, estão lá em Paris. Guerreiraços. Representando. Eu acho legal lembrar assim uma questão importante que é o cuidado da terra, não só porque ela nos serve como um instrumento, nos dá água, nos dá, tudo que temos é tomado da terra. E a gente não cuida dela só porque ela é um instrumento que nos dá, mas porque é um ser vivo, porque é um ser mãe, doador de vida, e que tem, cada ser que vive nessa terra tem a mesma importância que nós temos. Um ser humano e uma formiga temos a mesma importância. Embora a gente tenha aprendido durante séculos que nós somos mais importantes, agora a terra nos está ensinando o contrário. Que tudo é importante, que tudo deve ser cuidado. Então, esse chamado pelo cuidado em uma sincronia de amor pela terra. Não só de instrumentalização dela, de cuidá-la, porque já não vamos ter mais, daqui a pouco mais, porque amamos mesmo. Uma relação de gratidão, né? De amor verdadeiro, assim, sem necessariamente pedir algo em troca, né? É um verdadeiro amor pela terra, assim, pela vida. Proponho assim, a gente ainda tem alguns minutinhos, vamos escutar mais uma musiquinha, um pouquinho de uma música e voltamos, assim. Essa música eu adoro, se chama Polvo das Estrellas, do Jorge Drexler. Sim. Fala um pouquinho que a Trinidad falou agora, que cada vida vale. En la cama, se prende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor, una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale
Voltamos então com Uma Nação. Então a gente estava falando aqui entre nós o que a gente aparentemente mesmo distantes fisicamente, o que a gente poderia fazer para influir, né, na COP ou em outros problemas que estão acontecendo com Pachamama. E a gente estava falando aqui da importância do pensamento positivo, né, de visualizar Paris, visualizar a situação que esteja acontecendo e mandar muito pensamento positivo. Porque é como se fossem ondas de Wi-Fi, ondas de rádio que saem do nosso instrumento e chegam até lá. Às vezes parece meio complexo, assim, como vai chegar, está tão distante, mas chega, né? Então essa emanação, essas ondas que a gente envia de pensamentos positivos, elas chegam até lá se a gente intui, se a gente, né, se concentra e envia. Então é uma forma incrível de, mesmo estando aparentemente distante, servir, né? E outras pessoas chamam isso de oração também. Sim. Né? E radiação, pensamento positivo, oração, que são questões simples que podemos fazer desde casa, que tem muito sentido e fazem muita diferença. É aquela mais conhecida que a gente comentava aqui por fora no filme, aquele do Quem Somos Nós, um experimento que eles fizeram em Washington, lá, uma cidade que tinha um alto índice de criminalidade em 93, juntaram 4.000 voluntários, né, de 100 países diferentes, para meditar durante alguns dias, assim, durante muitas e muitas horas, e naquele verão, né, surpreendentemente, eles tiveram 25% de diminuição na criminalidade, assim, de crimes violentos, né. Então foi uma maneira, assim, que ficou muito conhecido naquele filme que se chama Quem Somos Nós, que fala sobre a influência até da questão, coisas que são, por exemplo, muitas pessoas gostam da coisa comprovada, mas aquela coisa de tu botar, isso muitas pessoas fazem e tal, até tem gente que bota o arroz, né, ou tipo uma plantinha de arroz, ou tem gente que coloca a própria água, e eles tiram aquelas fotos dos cristais d'água. A todos os dias tu passar na frente da água, tu dizer uma mensagem assim de amorosidade, ou tu gritar na frente da água, ou tu xingar, ou tu discutir, ela fica totalmente desarranjada, a água que está num ambiente tenso, ou a água que fica num ambiente mais assim, amoroso. Então ela fica muito essa coisa diferente, da oração, né, que a Trinidad falou, é incrível, porque se tu faz em grupo ainda tu potencializa isso, né? Então tu reúne tua família e ora junto por algo que está acontecendo, isso fica muito mais forte, essa irradiação, essa mensagem que é enviada, né? E essa confiança de que o nosso pequeno lugar no mundo tem valor, né? Temos valores como seres que criamos pensamentos diferentes de consciência, e como consumidores podemos sim fazer uns boicotes, né? E podemos sim diminuir a emissão de gases a partir de um consumo mais consciente de menos coisas, sobretudo em Natal, quando se compra milhares de objetos e de presentes simplesmente por uma questão social, que deixam as pessoas sem dinheiro, né, com muitas dívidas, e além disso contribuem a que a emissão de gases aumente. Então a gente está falando chegando perto desse mês, assim, né, tem tudo a ver com isso, com o que a gente está falando da oração, nosso cuidado, porque é o mês de Natal. Então começa a gente a sentir assim no nosso coração sobre a chegada desse espírito de Natal. Então a gente tem uma mensagenzinha aqui que a Rada gravou. Cada semana agora nós vamos trazendo uma historinha, e então fiquem um pouco com essa historinha aqui do burrico aqui, queria passar para vocês. São animais muito teimosos. Eles são fortes e perseverantes. Muito teimosos. Eles são fortes e perseverantes e conseguem levar cargas muito pesadas. Mas, às vezes, simplesmente estão sem vontade e não adianta pedir nem brigar com eles. Se não quiserem obedecer, não obedecerão. Se você quiser forçá-los a trabalhar. Os burrinhos são animais muito teimosos. Eles são fortes e perseverantes e conseguem levar cargas muito pesadas. Mas, às vezes, simplesmente estão sem vontade e não adianta pedir nem brigar com eles. Se não quiserem obedecer, não obedecerão. Se você quiser forçá-los a trabalhar, eles fincam seus cascos no chão e você poderá puxar e empurrar, mas não conseguirá tirá-los do lugar. Quando você estiver desesperado, pode acontecer que a teimosia do animal, de repente, desapareça
como por encanto, e o seu burrinho volte a ser o bicho mais querido, prestativo e fiel que possa imaginar. Pois era assim também com o burrinho de Maria e José, e a longa viagem para Belém teria sido ainda mais difícil se o burrinho não tivesse se transformado num animal cargueiro dócil. Voltamos então com a programação, deu uma falhazinha ali. Tá, vamos continuar falando sobre como cuidar do planeta no Natal. Tem uma dica legal sobre as embalagens, né? Para todos nós, algumas pessoas já estão aprendendo a levar suas próprias sacolas no mercado, a levar as compras em caixas, e isso é muito importante porque tudo que é criação de plástico, todo o plástico que é criado nas grandes empresas também polui muito e contribui muito ao aquecimento global. Então, se vai dar presentes em Natal, reuse as embalagens, né? Porque as embalagens elas não têm nenhuma função, só uma questão estética, mas podem ser usadas, tiradas de forma legal dos presentes e reusadas no ano que vem, né? Então essa é uma dica para aprender um pouco sobre a reciclagem no Natal. A questão do óleo também. A questão do óleo para as donas de casa é muito legal. Tem uma estatística que diz que 1 litro de óleo que colocamos na pia contamina 1 milhão de litros de água. Então podemos usar esse óleo para fazer sabonetes na nossa casa, que podem ser usados para lavar as louças. Então essa é uma dica muito simples que podemos fazer e ajudamos muito o planeta. É isso aí, companheiros. Bueno, estamos chegando ao fim, né, do nosso programa, e fica essa mensagem então do final do Natal que está se aproximando. Cada semana vamos tentar ir preparando o nosso coração, o nosso espírito para esse evento tão importante que é o Natal, né? E hoje a gente começou falando de algo que tem tudo a ver, que é a nossa casa em comum. A gente não vai conseguir receber esse espírito do Natal de forma tranquila sem cuidar, sem nos ligar com a terra, com a nossa casa comum, com o Pachamama. E eu queria finalizar assim, porque algo que eu fico pensando assim, que acho que a gente sempre tem que fazer o exercício seguinte. Por exemplo, há 130 anos aqui em Pelotas, um problema horrível que acontecia era a escravidão. Aqui foi essa cidade aqui, foi uma cidade que teve muitos escravos, foi construída pelo trabalho escravo. E quando a gente olha de 130 anos depois, a gente pensa assim, mas os caras eram assim, ó, eram uns brutos, como é que eles podiam ter escravo, olha o que eles estavam fazendo e tal. Há 50, 60 anos a gente teve uma batalha grande que era contra a ditadura, contra a opressão e tal. Então é interessante a gente fazer um exercício. Qual é o nosso desafio de hoje? O que os caras que estão lá 100 anos atrás vão olhar e vão dizer assim, olha, por que eles não fizeram isso? Por que eles não cuidaram e tal? E sinto assim que tem muito a ver com essa coisa da gente escutar e querer ser mais simples de todas as formas. Porque se a gente não tiver uma economia mais simples, um pensamento mais simples, relações mais simples, a gente não vai conseguir ter esse desafio assim. E a problemática, assim, ó, queira ou não queira, a gente vai ter que dar um jeito nessa questão da poluição. Então acho que esse é o desafio que é muito mais difícil, mas é o que nos tocou viver, né? Sem dúvidas. Eu gostaria de me despedir com 2 palavras andinas, que são o bem viver. Porque o viver bem é ter muitas coisas, muitos objetos, e terem eles como nos apresentando ante o mundo e mostrando de nós uma imagem de nós. Mas o bem viver é o viver a partir do simples, do que realmente precisamos e do que é justo para nós e para a Terra. Então, o convite com a COP21 a pensar no Natal humanizado é o convite do bem viver, do viver justamente. Eu quero me despedir com um convite. E no dia 8, agora, dia 8 é o dia que o espírito de Natal chega a nós, que ele desce à Terra. Então, no centro cultural, né, na ONG, ali na rua 15 de novembro de 2026,
no dia 8 a gente vai montar a árvore de Natal, às 8h15 da noite. Então, quem quiser chegar junto, montar a árvore de Natal com a gente, meditar muito, receber o espírito de Natal. E então a gente vai ouvir um mantra, né, para finalizar a noite. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi lindo estar aqui com vocês hoje. Então, até a próxima quinta-feira, toda quinta-feira, das 20 às 21 horas. Sim. A gente está aqui nesse espaço e vamos ver se a gente ainda coloca aí no YouTube com a mensagem Rádio Uma Nação, o programa Rádio Uma Nação pode escutar sem ser ao vivo também. Isso. Um abraço para todos e até a próxima. Até a próxima, visitas. Um mantrinho aí.